vendo o que Jesus fazia, aleluia, iam passar para eles também a mesma unção, aleluia, o mesmo poder, aleluia, que Jesus tinha. Jesus ia dar para eles, aleluia. Então cada vez que Jesus fazia um milagre, era uma aprendizagem para eles. Passou alguns tempo com Jesus, aleluia, Jesus ministrando, fazendo grandes feitos, expulsando os demônios, curando os enfermos, aleluia, e os discípulos vendo tudo aquilo. Quando tudo na nossa vida tem um tempo certo, tem a hora certa, aleluia, Jesus. Não adianta mais muitas vezes colocar, aleluia, a carroça na frente dos bois ou do cavalo, aleluia, Jesus. Primeiro nós temos que aprender. Primeiro nós temos, aleluia, Jesus, a glória a Deus, é estar no centro da vontade de Deus. Para que todas essas coisas venham acontecer na nossa vida, aleluia. Aí Jesus, quando olhou, falou: não, os meus discípulos agora estão prontos. Jesus, aleluia, sentiu no seu coração: meus discípulos agora eu vou reunir eles, e eu vou dar para eles o que eles não têm ainda. Aleluia, glória a Deus. Aí Jesus reuniu os 12 discípulos e falou para eles: eis que eu dou para vocês poder, autoridade e virtude. Eis que eu vou dar para vocês uma unção especial, aleluia, para vocês sair em todos os bairros, em todas as aldeias, aleluia, vizinhos, circunvizinhos, para expulsar os demônios que estão dominando as pessoas sobre a face da terra. Eis que eu vou dar para vocês poder e autoridade para vocês curar as pessoas que estão enfermas. Aleluia, glória a Deus. Eis que eu vou dar para vocês poder e autoridade para vocês pregar o meu evangelho do reino dos céus, aleluia. E muitas pessoas vão ser curadas, muitas pessoas vão ser libertas, muitas pessoas vão ser transformadas e vão ser salvas para o meu reino. Aleluia, Jesus. E Jesus deu poder e autoridade para eles. E eles saíram, aleluia, pregoando, anunciando a palavra de Deus, aleluia. Aonde ele encontrava pessoas, eles começavam a pregar a palavra. Aonde se manifestava o espírito imundo, aleluia, eles já tinham recebido poder e autoridade sobre os demônios. Então eles oravam, aleluia, expulsavam os demônios, e os demônios saíam daquelas pessoas, e aquelas pessoas eram livres. Onde eles chegavam, tinha pessoas enfermas, doentes, eles oravam, aleluia, e as pessoas eram curadas. As pessoas eram curadas pelo poder do Espírito Santo que estava sobre eles, aleluia, Jesus. Mas agora, certo dia, aleluia, fizeram grandes sinais, de prodígios, de maravilhas, aleluia. Passou o tempo, aleluia, passou o tempo. Um dia Jesus tinha algo maior, um mistério maior para ser revelado para Pedro, Tiago e João. Jesus subiu, aleluia, no monte da transfiguração. E quando chegou lá, aleluia, nesse monte, aleluia, aqueles 3 discípulos, aleluia, eles viram que olhos nunca tinham visto. Eles ouviram que os ouvidos nunca tinham ouvido, aleluia.
tinha ficado 9 discípulos ainda. Se é 12, subiu 3, ficou 12 lá embaixo. Foi nesse intervalo que Jesus estava lá no monte com esses 3 discípulos, que o pai, desesperado, aleluia, trouxe o teu filho, que era endemoniado, para aqueles discípulos poder ajudar, poder expulsar aquele espírito maligno que estava sobre aquele rapaz, o filho daquele homem, aleluia, que muitas vezes jogava ele no fogo, jogava na água. Satanás queria ceifar a vida dele de todos os jeitos, de todas as maneiras, aleluia. E aqueles discípulos, os 9 que estavam lá embaixo, já tinham recebido poder, já tinham recebido unção, autoridade, aleluia. Mas eles, aleluia, não foram capazes. Eles não foram, aleluia, glória a Deus, não tiveram fé, não tiveram autoridade e poder, aleluia, para expulsar aqueles espíritos que estavam sobre aquele jovenzinho, aleluia. O que significa isto? Quando eu estava sentado aqui, que esta palavra veio na minha mente, aí o Espírito Santo imediatamente já trazia a revelação, aleluia. E eu vou dizer para vocês aqui hoje a revelação desta palavra. Deus nos deu poder e nos deu autoridade. Aleluia. Aleluia. É verdade. Sobre os enfermos, sobre os espíritos imundos, sobre todas as potestades do inferno. O nosso Deus, Ele nunca muda. Ele é sempre o mesmo, passa geração em geração, Ele continua sendo o mesmo, aleluia. Sabe quem muda? Somos nós, eu e vocês, que mudam, aleluia, glória a Deus. Da outra vez, quando eu estava lendo o livro do Benihim, aleluia, glória a Deus, a unção, eu não cheguei nessa parte dessa segunda vez. Uma coisa que eu nunca esqueci: quando a gente obedece a palavra, quando a gente obedece a Deus, aleluia, sabe o que acontece? A unção, o poder que Deus nos deu para nós, ela só tem um caminho. O caminho dela é crescer, é aumentar nas nossas vidas, aleluia. Mas quando nós desobedecemos, aleluia, sabe o que acontece? A unção desaparece. Nós perdemos aquele poder, aquela autoridade, aleluia, por causa da desobediência, aleluia, Jesus. Quantos nós vemos homens e mulheres de Deus, aleluia, que eram super ousados nas mãos de Deus, e hoje em dia a maior parte dessa unção desapareceu da vida dos homens, das mulheres de Deus. Aqueles discípulos, aleluia, por algum motivo, aleluia, eles já tinham recebido essa unção, esse poder, mas eles estavam dispersos, aleluia. Eles estavam, aleluia, desapercebidos, aleluia, com a sua, perderam a sua fé, aleluia, está com pouca fé, aleluia. A unção que eles tinham escorregaram pelos seus dedos, pelas suas mãos, que nenhum daqueles 9 conseguiu expulsar aquele demônio. Quando Jesus desceu lá de cima, aleluia, chegou lá embaixo,
Jesus presenciou aquela discussão, aquelas contendas, aleluia, entre os fariseus, entre aqueles homens, com os discípulos, e aquele pai de família desesperado, aleluia, correu, se ajoelhou diante dos pés do Senhor e disse: Senhor, eu trouxe o meu filho que está endemoniado, perturbado, e nenhum dos teus discípulos conseguiu resolver este problema. Senhor, se tu podes, Senhor, me ajuda. O Senhor disse: aleluia, eu tudo posso naquele que acredita, naquele que tem fé em mim, aleluia. E naquele momento, com uma simples palavra, Jesus estendeu as mãos, aleluia, repreendeu aquele demônio. Aquele jovenzinho caiu por terra, se batendo, se espumando, rangendo os dentes, aleluia. Porque os demônios, quando eles vão embora, aleluia, estão sabendo que eles vão embora, que eles perderam a batalha, aleluia, diante do homem e da mulher, que poder de unção, aleluia. Eles começam já a gritar, ranger os dentes e bater, porque eles sabem que eles vão ser obrigados a largar aquele corpo. Eles sabem, eles não querem, mas ele já sabe que eles vão ter que sair. É verdade. Ele já sabe que vai ter que sair. Ele já sabe que eles perderam. Quando está diante de um homem, de uma mulher de Deus, de autoridade, aleluia, eles ruivam, eles gritam, fica bravo, fica nervoso, aleluia. Muitos dizem que não vai sair, aleluia. Mas lá no fundo, ele já sabe que ele é os derrotados, que eles vão ter que bater de retirada naquela vida. Aleluia! Ele não vai ter mais poder sobre aquela pessoa. Aleluia! E eles rangeram o dente, se bateram, caiu no chão, rolou, mas foi liberto. Aqueles demônios teve que fugir daquele corpo. Pronto. Jesus, em questão de segundos, resolveu o problema daquele homem, que provavelmente a Bíblia não fala, mas quantos dias, aleluia, quantas horas eles ficaram lá embaixo. Sabia que Jesus ia vir. Não sabemos se Jesus ficou um dia, 2 dias, 3 dias lá em cima depois desse acontecimento. Quantos dias eles ficaram lá embaixo esperando Jesus? Quantos dias aquele homem, aleluia, ficou lá embaixo, aleluia, esperando Jesus voltar, porque os discípulos não conseguiram resolver, aleluia. Depois que Jesus resolveu esta causa, que eles iam embora, só eles e Jesus, eles chegaram perto de Jesus e disseram: Senhor, por que, Senhor, nós não conseguimos expulsar aqueles demônios? Por que, Jesus? O Senhor disse: sabe por quê? Por causa das suas pequenina fé, vocês não expulsaram. Sabe por que mais? Porque tem tipos e tem espécies de demônio que eles só saem através do jejum e da oração. O próprio Jesus disse isso. Tem demônios que não saem da vida das pessoas se a pessoa, quem estiver ali no comando, aleluia, se não tiver a tua vida íntegra com Deus, se não tiver a tua vida em oração com Deus, se não tiver a tua vida em jejum com Deus, aleluia, vai passar vergonha, igual aqueles discípulos passaram vergonha. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aqueles discípulos passaram a maior vergonha da vida deles. Tem demônios
de altos escalão. Tem espíritos que são potestades e principados, aleluia. Verdade, Deus, é verdade. Esses demônios, ele não sai, aleluia, com qualquer coisinha não. Aquele que estiver no comando, aleluia, se não tiver uma vida de oração, uma vida, aleluia, de jejum, se não tiver uma vida de sacrifício, aleluia, se ele não pagar o preço, aleluia, não adianta que ele vai passar vergonha, aleluia, glória a Deus. Quer ter vitória, quer ser vitorioso, aleluia, é necessário uma coisa. É necessário, sabe o quê? Pagar o preço. Pagar o preço, aleluia. Como assim pagar o preço, aleluia? Vocês acham que é fácil você muitas vezes ficar orando 1 hora, 2 horas, 3 horas de oração, pagando preços, aleluia? Não, se eu disser que é fácil, eu estou sendo enganador, estou sendo mentiroso. É difícil, aleluia, pagar o preço. Ter uma vida de oração com Deus, ter uma vida íntegra, ter uma vida, aleluia, de obediência com Deus, ter uma vida, aleluia, de rejeitar a carnalidade, de rejeitar o pecado, de rejeitar, aleluia, os caminhos de Satanás que está no mundo aí, aleluia. É difícil, aleluia, rejeitar o pecado, aleluia. Então tem que ter renúncia, tem que pagar o preço, aleluia. Se não pagar o preço, se não tiver renúncia, vai ser apenas só mais um crentinho. Vai ser só mais um. Aleluia. Sem poder, sem autoridade, sem graça, sem unção, sem poder. Aleluia, Jesus. E que adianta um homem que diz ser homem de Deus, uma mulher de Deus, não ter unção, não ter poder e não ter autoridade? Que adianta ser um homem ou mulher de Deus que não tiver renúncia na sua vida, que não pagar o preço? Quer ter uma vida, quer ter uma vida espiritual sobrenatural, tem que ter renúncia, tem que pagar o preço. Aleluia, Jesus, tem que pagar o preço. Se hoje nós oramos 1 hora, vamos começar por menos. Se hoje nós oramos meia hora, aleluia, amanhã vamos procurar orar mais de meia hora. Depois da manhã vamos procurar orar mais do que nós oramos hoje, aleluia, porque nosso Deus, Ele não vive, Ele não gosta, aleluia, de migalhas. Ele quer que nós sempre o melhor, aleluia, porque Deus sempre tem mais para dar para nós, aleluia, glória a Deus. Então Deus quer dos teus filhos que nós temos para Ele também o melhor, aleluia, das nossas vidas, aleluia. Vamos ser homens e mulheres de oração, de jejum, aleluia, para ter vitória sobre a face da terra. Aleluia, Jesus. Depois que aqueles discípulos, aleluia, entendeu que tinha que ter uma vida de renúncia, que tinha que ter uma vida de pagar o preço, de oração, de jejum, de fazer a vontade de Deus, estar não só algum tempo na presença de Deus, mas estar todo momento, todos os instantes, todos os segundos na presença de Deus, aleluia. Quando eles aprenderam isso, aleluia, a vida deles foram transformada, glória a Deus. A vida deles, aleluia. Só a sombra de Pedro, aleluia, era capaz, de tanta unção, era capaz de curar os enfermos. Só a sombra dele era capaz, aleluia, de expulsar os demônios. Isso quando eles entenderam o que
é ter uma vida de obediência, é de ter uma vida, aleluia, de sacrifício, uma vida de pagar o preço diante da presença de Deus. Que adianta nós estar na igreja 10, 20, 30, 40, 50 anos e ser sempre aquela pessoa aguada, sem açúcar, aleluia, sem fogo, sem unção, sem poder, aleluia. Ora para uma pessoa enferma, nada acontece. Ora para uma pessoa que está possessa de demônios, o demônio nem se manifesta, porque ele sabe quem tem unção, ele sabe quem tem fogo, ele sabe quem paga o preço, ele sabe, ele reconhece, aleluia, aquele homem que tem poder e que tem autoridade de Deus. Só de Deus olhar, ele já vê aquele homem, aquela mulher cheia de fogo, cheia de unção, cheia de poder, aleluia. Só de estender as mãos e não pega o fogo do Espírito Santo, ele já quita e cai por terra, aleluia, porque eles não aguentam a unção de Deus que está sobre nós. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. O segredo é ter renúncia. O segredo é pagar o preço. É a coisa mais gratificante, aleluia. É você ter a presença. É nós ter a unção. É nós ter